Que todo mundo quer ter sucesso, isso é uma realidade que é unânime. Mas como que a gente consegue ter sucesso sem se conhecer? Saber aquilo que nos move e aquilo que nos impulsiona. Nesse vídeo, eu vou te ensinar o hack secreto para você poder vencer o jogo da vida. E sim, o autoconhecimento ele está relacionado a isso. No Psico Descomplica de hoje, eu vou te explicar como que você consegue alcançar o sucesso de uma forma muito mais interna e reflexiva, e que vai fazer com que você encontre um propósito maior na sua vida e faça com que essa jornada seja muito mais interessante. Então, se você ainda não segue o nosso canal, eu sugiro que você já se inscreva e vamos comigo que você vai aprender muito sobre como se autoconhecer, identificar as suas emoções, identificar as suas crenças e até mesmo questionar os seus pensamentos. E de uma forma, no final desse vídeo, eu vou disponibilizar um material para você exclusivo, que é o teste DISC, para que você possa entender um pouco mais sobre a sua personalidade e temperamento. Então, vamos comigo! Agora que você já entendeu que o autoconhecimento ele é super importante para que você chegue aonde você quer, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou a Júlia Guimarães, eu sou estrategista digital, psicóloga e fundadora da Hora de Concept. Basicamente, o meu propósito aqui nesse vídeo é que você desperte para um lado que talvez você não tenha descoberto. Ou talvez você já tenha feito terapia e já está nesse processo. Mas o autoconhecimento ele é algo tão profundo e tão importante que até o último dia da sua vida você vai estar conhecendo coisas novas sobre você e se reinventando a todo momento. Então esse vídeo ele é um convite para que você possa compreender cada vez mais sobre você e também entender quais são os caminhos que você pode seguir que vão fazer com que você tenha um sentimento de satisfação enquanto você está na jornada do sucesso. E uma coisa que eu gosto de falar para todas as pessoas é que você passa mais tempo conhecendo os outros do que você mesmo. Na maioria do tempo você observa as pessoas, o comportamento delas, o que elas gostam, o que elas não gostam. Principalmente se você quer se relacionar com alguém, quer conviver com essa pessoa, você vai passar mais tempo observando ela e prestando atenção no que ela pensa, na forma como ela enxerga a vida, para que você possa lidar bem. Só que imagina que você passa a vida inteira olhando para o outro e nunca olhando para si mesmo. Quanto mais tempo passa, menos você vai se conhecendo. E por conta disso, você vai agindo de uma forma automática, no final das contas, você chega numa situação atual da tua vida que você não se reconhece mais e, por fim, você precisa fazer um reset. Então, sim, esse vídeo é um reset e o meu objetivo é explodir a sua cabeça com o conteúdo que está aqui, para que você possa sair daqui com um plano bem prático para poder começar a se autoconhecer e entender de uma vez por todas como que funciona a sua mente e como ela pode ser sua aliada para ter sucesso. Então, a minha pergunta pra você é: quem você é de verdade? Isso é muito importante, mas é uma pergunta meio cringe, você não concorda comigo? Que muitas pessoas vivem perguntando isso pra gente a todo momento. Nas redes sociais a gente vê vários vídeos motivacionais, várias frases motivacionais relacionadas a isso, e na maior parte do tempo, quem nós somos de verdade? Bom, nós não somos cavalos marinhos ou golfinhos, nós somos seres humanos. Então eu sou humana. E você? O que você é? Quem você é? E uma coisa muito importante é que o autoconhecimento ele é como se fosse um jogo de RPG. Você precisa saber os seus pontos fortes e fracos para poder evoluir. Dentro de um jogo de RPG, se você não conhece muito bem as suas habilidades e os seus pontos fracos, com certeza você não vai conseguir desenvolver muito bem o jogo. E na vida não tem nada de diferente. Conforme você vai entendendo os seus pontos fortes e fracos, você consegue evoluir dentro do jogo e assim desenvolvendo habilidades que você precisa e talvez você não tenha hoje para poder seguir em frente. E uma coisa muito importante é que a geração Z ela quer propósito, mas vive perdida entre tantas opções. Quanto mais a gente vai passando nas redes sociais, rolando o feed, a gente vai percebendo inúmeras informações que vêm chegando para nós. Mas o que realmente é importante para você e o que não é? É uma das coisas que a gente precisa pensar. Então, outra coisa que a gente começa a perceber é que dentro da nossa cultura e da nossa sociedade existe um movimento de mecanismo para que a gente possa fazer algo, mas nós estamos sempre sendo influenciados por algo externo. Sempre são os nossos pais, nossos amigos, nossos professores, as redes sociais dando dicas de como você pode viver melhor e de como você deveria ser produtivo na sua vida, como você deveria organizar a sua agenda, como você deveria trabalhar, como você deveria viver. E automaticamente, quando você faz algo por pressão externa, você não tem uma motivação intrínseca, você não tem uma motivação que vem de dentro. E automaticamente isso vai gerar uma desmotivação conforme você vai aplicando aquilo. Agora, quando você começa a buscar as suas paixões, você vai desenvolvendo um autoconhecimento dentro de si, você vai para o caminho da evolução. E todas essas pessoas que estão à sua volta, elas servem como combustível e como algo que vai te apoiando para você alcançar aquilo que você já desejava, aquilo que você já sonhava. E isso é muito importante. Ter esse encontro consigo mesmo é muito mais importante
do que ter um encontro com o externo e saber as ferramentas e saber o caminho. Porque sem esse encontro interno, o encontro externo ele vai gerar com o tempo desmotivação. Até porque quando você vai criar um propósito e você vai criar um objetivo e vai começar a aplicar ele, no final das contas você vai precisar necessariamente lidar com problemas, lidar com pedras no caminho. E imagina que horrível você ter que lidar com pedras no caminho sem ter entendido o real propósito e motivo de estar fazendo aquilo. Do porquê e para onde isso vai te levar e se realmente é isso que você deseja. O autoconhecimento, ele é um aliado do seu sucesso. E enquanto você continuar, né? Enquanto você continuar fazendo coisas por pressão externa, pode ter certeza que você não vai sentir a sensação de contentamento que você pode sentir. Então, o perigo de você ser quem os outros querem que você seja é você viver uma história que não é a sua história. E é por isso que a gente precisa desenvolver algo muito importante. Eu quero trazer a citação de um livro, Mindset, da Carol Dweck. Inclusive, se você ainda não leu esse livro, eu super indico. E eu tenho aqui no link da descrição um link para você poder ter um desconto com esse livro. Ele é maravilhoso e ensina muito de uma forma muito simples. Dentro desse livro da Carol Dweck, ela explica sobre dois conceitos: mindset fixo e mindset de crescimento. O mindset fixo é basicamente aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. A pessoa que tem um mindset fixo, ela acredita que toda habilidade e toda prática, ela vem inata do ser humano. Ou seja, nós nascemos com essa habilidade e não tem como desenvolver algo novo. Mas na realidade, quando a gente olha na prática, o ser humano ele vem se desenvolvendo desde quando nós éramos homens das cavernas. A gente vem evoluindo muito. Então não é possível que a gente nasça, né, venha para o mundo com uma habilidade e viva para sempre somente com essa habilidade, não podendo desenvolver outras. O mindset de crescimento, ele vem para quebrar e disruptar essa ideia. Então a gente vem com a ideia realmente de que nós podemos crescer, nós podemos evoluir. E toda habilidade pode ser desenvolvida e aprendida e lapidada. Você não necessariamente precisa nascer sendo muito bom em se comunicar com as pessoas para no futuro poder ser muito bom nisso. Não é uma coisa determinante você ter nascido com a habilidade, com a vocação da comunicação. Você pode aprender. Então, para você se autoconhecer e também alcançar o sucesso, uma das coisas é identificar os pontos fracos e pontos de melhoria. Quais são os seus pontos de melhoria? A partir do momento que você elenca eles, você tem que ter esse mindset de crescimento e compreender que mesmo que eles sejam pontos de melhoria, tá tudo bem. Você tem tempo para poder desenvolver eles. Quais vão ser os primeiros que vão ser desenvolvidos? Quais vão ser os primeiros que você vai focar? Quais fazem mais sentido nesse momento você trazer energia e colocar como prioridade? Lembra que a sua vida ela é um projeto lindo. E você está construindo, você é o engenheiro, o arquiteto desse projeto. Então, quais são as habilidades que nesse momento você precisa priorizar para melhorar, para aprimorar, para que você consiga aquilo que você tanto deseja? O autoconhecimento ele também traz essa informação para gente. E olha que delícia. Quando você sabe quem você é e o que você deseja experienciar e construir nessa terra, você conecta o seu propósito com algo muito maior. Porque da mesma forma que eu estou impactando você por meio desse vídeo, por meio dessa reflexão, você também pode impactar outras pessoas, que vão impactar outras pessoas. E dessa forma, a gente vai criando uma comunidade de pessoas que estão crescendo e evoluindo. Então você não ajuda somente você. Você não realiza somente os seus sonhos, mas você pode ajudar outras pessoas também a realizarem os sonhos delas, por meio do seu conhecimento, por meio das suas habilidades, por meio de algo que você pode fazer. E o que é isso? Então, o autoconhecimento, ele traz para você uma forma de enxergar escolhas de carreira de uma forma mais consciente. Pode fortalecer relacionamentos, promover regulação emocional. Ele proporciona equilíbrio e sentimento de realização. E para a gente se conhecer, vamos começar com alguns exercícios práticos agora. Primeira coisa que eu quero te perguntar é como você está se sentindo hoje? Quanto tempo faz que você não pergunta isso para você mesmo? Quais são os sentimentos que já passaram por você até esse exato momento que você sentou aqui comigo para assistir esse vídeo? Muitos. Tivemos muitas emoções durante o nosso dia. A gente pode vivenciar diversas. Mas, como a gente tem uma respiração, a gente também pode estar ignorando os nossos sentimentos, da mesma forma que a gente ignora a respiração, que acontece a todo momento, mas que, por muitas das vezes, ela não é consciente. Provavelmente agora, quando eu falei sobre a sua respiração, você voltou a atenção para ela e agora você está percebendo a sua respiração. E a mesma coisa com os sentimentos. Se a gente não faz essa pergunta, se a gente não se questiona,
automaticamente a gente não faz com que isso se torne consciente. Por isso que é importante. Parece óbvio, mas é um óbvio que nem todo mundo faz. A maioria das pessoas, praticamente 96% da população brasileira, está vivendo no modo automático e não percebe as suas emoções, que é a ponta do iceberg para o autoconhecimento. Então eu pergunto de novo: como você está se sentindo nesse exato momento? E é claro que a gente tem as nossas emoções primárias, então você pode estar se sentindo feliz, você pode estar se sentindo triste, com raiva, preocupado, assustado, mas uma coisa que eu preciso te trazer é que não existe somente essas emoções básicas, a gente tem diversas. E essa roda das emoções, ela foi criada por um psicólogo e professor americano, que é o Robert Plutchik, e automaticamente ele propôs essa roda das emoções em 1980, e ela é uma estrela, se você pode ver, com várias pontas, que é bem importante. E as emoções primárias, elas sempre vão estar ali no centro, então como vocês podem ver, a gente tem raiva, tristeza, medo, amor, alegria, surpresa. Mas de cada uma dessas emoções que são primárias, a gente tem diversas outras que vêm por meio dessas. Então, dentro da alegria, você pode estar se sentindo orgulhoso, feliz, satisfeito, animado, otimista. Existem diversas formas de alegria, da mesma forma que existem diversas formas de tristeza. Você pode estar se sentindo desapontado, você pode estar se sentindo envergonhado, arrependido, culpado. Então, cada uma das emoções, ela pode se tornar um leque de outras. E por que a gente pensar sobre isso? Porque nomear as emoções é o primeiro passo para que você possa compreender o que vem lá de dentro. Qual é a raiz desse problema? Toda vez que a gente tem alguma emoção, ela vem por meio de um pensamento. Então, toda vez que eu sinto algo, esse sentimento ele vem por conta de um pensamento. E normalmente, a gente tem 2 fluxos de pensamentos que acontecem. O primeiro fluxo de pensamento que acontece é o que você está prestando atenção aqui no que eu estou falando para você. Então imagina comigo aqui, eu estou falando, você está me ouvindo e você está compreendendo o que eu estou te ensinando, o que eu estou conversando aqui com você. Nesse mesmo momento que tem esse fluxo consciente em que você está raciocinando sobre aquilo que eu estou falando, ao mesmo tempo tem um segundo fluxo de pensamento acontecendo. E esse segundo fluxo de pensamento ele acontece paralelo com o fluxo racional. E esse segundo fluxo a gente chama de pensamentos automáticos dentro da terapia cognitivo-comportamental. E nesses pensamentos, normalmente, eles têm algumas características que são super importantes. Eles são breves, rápidos e também críticos. Então, você pode estar entendendo o que eu estou te falando e ao mesmo tempo pensando: caraca, que conteúdo complicado. Nossa, que conteúdo chato. Nossa, eu não vou conseguir entender isso. Ah, meu Deus, autoconhecimento não tem nada a ver. Ou, meu Deus, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu preciso prestar mais atenção. Todos esses tipos de pensamento, eles estão acontecendo em paralelo com o raciocínio lógico que você está tendo. E isso acontece a todo momento. Então, quando acontece uma situação, essa situação ela vai gerar um pensamento em você, bem automático, rápido, breve e crítico. E a partir desse pensamento, você vai receber uma emoção. Então, vamos imaginar uma situação hipotética em que uma pessoa que você gosta muito, você vê ela passando na rua e aí automaticamente você grita para dar oi para essa pessoa e a pessoa vira as costas e não te dá oi. Pensou? Automaticamente tivemos uma situação. Você foi ignorado pela pessoa. E aí, essa situação ela vai automaticamente gerar um pensamento. E esse pensamento, a gente vai falar um pouquinho mais profundo ali nos próximos slides da aula, mas esse pensamento, ele vem por meio de crenças que estão lá na sua concepção como pessoa. Mas esse pensamento ele pode vir de diversas formas. Por exemplo, você pode pensar: "Meu Deus, essa pessoa me odeia. Eu realmente não sou uma pessoa gostável". Quando você pensa isso, automaticamente qual que é a emoção que pode gerar para você dentro do seu corpo? Você pode se sentir triste, você pode se sentir com raiva, você pode se sentir envergonhado. E a partir disso, dessa emoção, você vai ter algum tipo de reação. Isso é o que eu chamo de pensar. Pensamento gera sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, por exemplo, você teve ali o sentimento ruim, negativo, de tristeza, de estar envergonhado. E aí, qual é a ação que você toma a partir disso? Vamos supor que você decide nunca mais olhar para a cara dessa pessoa e ignorar ela pelo resto da sua vida. E o resultado é uma quebra de relação. Percebe? É um exemplo bem simples e bem prático para você entender como que funciona a sua caixa cognitiva. Como funciona a sua forma de pensar e sua forma de agir no dia a dia. E quando a gente começa a entrar mais fundo sobre isso,
a gente vai percebendo essa grande possibilidade de emoções que a gente vai tendo durante o dia. A gente pode ter emoções positivas, emoções negativas, mas elas, advindas do pensamento, influenciam muito nas nossas ações e nos resultados que a gente tem. É por isso que quanto mais você se autoconhecer, mais sucesso você vai ter. Porque em uma situação dessa, igual eu coloquei para você, poderia acontecer diversas coisas que não justificaria essa pessoa, no caso, né, que a gente usou, não gostar de você, ou que você não é uma pessoa gostável. Talvez a pessoa não ouviu, talvez a pessoa estava com pressa, talvez a pessoa identificou o som de você chamando, mas não identificou sua voz. E assim por diante. E se você vai pensando um pouquinho mais aprofundado dentro dessa reflexão, o que faz você acreditar que você não é uma pessoa gostável dentro desse exemplo? Entende? Então a gente vai questionando esses pensamentos. Por quê? Eu penso dessa forma. Eu penso da forma como eu penso e ajo da forma como eu ajo. E aí é uma coisa super importante sempre se perguntar. E eu gostaria que você realmente anotasse isso, tá? Todas as vezes que você tiver um sentimento negativo e até mesmo positivo, é um exercício para a vida. Você vai se perguntar: o que está passando pela minha cabeça nesse exato momento? Então, sentiu angústia? Primeira pergunta: o que está passando pela minha cabeça nesse exato momento? Sentiu tristeza, rancor, raiva, ódio e até mesmo alegria? Qual é o pensamento? O que tem passado pela minha cabeça que gerou esse tipo de sentimento? Isso é super importante e faz com que você compreenda cada vez mais sobre você. E para você conseguir compreender tudo isso, você precisa estar no momento presente. Você não consegue mudar o passado e você não consegue mexer no futuro. O único momento que você consegue viver é o momento presente, é o agora. Nesse exato momento, você tomou a decisão de assistir e estar aqui comigo até agora. Então imagina quão importante é esse momento em que você está construindo os próximos passos da sua vida. E não somente agora, mas os próximos momentos presentes também serão muito importantes. Então, para você estar sempre presente nesse momento, sem se preocupar muito com o passado, que pode gerar depressão, e também não se preocupar muito com o futuro, que pode gerar ansiedade, eu te convido a fechar seus olhos nesse momento. Então feche seus olhos, presta atenção na sala, no barulho que está à sua volta, presta atenção nas suas mãos e nos seus pés. Tenta sentir a temperatura deles, tá frio, tá quente. Observa o seu corpo e dá um pouquinho de tempo para você. Você merece isso. Observe então agora a sua respiração. Quanto tempo faz que você não presta atenção que ela tá ali? E agora, você está respirando rápido, devagar? Só observe. Agora, inspira fundo. Solta. Todos os pensamentos que vierem nesse momento. Deixa eles vir. É como se fosse nuvens no céu. Elas vêm e vão, mas o céu continua ali. Nesse momento você é o céu. Azul, claro, límpido. E tem nuvens passando por você. Mas você não se envolve com as nuvens. São apenas pensamentos, eles não fazem parte de você. E assim você pode descansar um pouco sua mente. Aproveita o momento presente. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que vai acontecer no futuro. Seja consciente e agora, abra seus olhos. Seja muito bem-vindo ao momento presente. É assim que a gente se conecta realmente no agora. É simples, é básico, é você prestar atenção na temperatura, no som, no que tem à sua volta. Prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. E isso faz com que você fique cada vez mais aqui. E por que isso é importante? Porque a todo momento você tem tomado decisões. Se você não está consciente agora, você não consegue tomar boas decisões. Você vai tomar decisões por meio do medo, por meio da ansiedade, por meio da angústia, por meio da dúvida, por meio de provar algo para alguém que você nem sabe por que é tão importante assim. E no final das contas, você acaba vendo um futuro e vivenciando um futuro que talvez não seria o que você queria viver. Então, estar no momento presente é a melhor chave para você se autoconhecer. Outras formas de estar no momento presente é a ancoragem, por exemplo. Eu adoro fazer um exercício de ancoragem que ele é maravilhoso. E eu vou te ensinar agora. Ele parece esquisito, mas psicólogo é meio doido mesmo, então vamos aplicar. Eu quero que você pega e preste atenção no seu pé. E aí, presta atenção no dedão e no indicador do seu pé. Prestou atenção neles dois? Agora eu quero que você tenta relar um no outro. Meio que fazer assim, ó, com os dedos, ó.
Tá conseguindo? Isso é uma forma de você prestar atenção no momento presente. Quando você tenta esfregar os dedinhos um do outro, faz com que você tenha um foco no agora. E isso cria uma ancoragem. Outros exemplos de ancoragem. Assim que você entrar numa sala que tem uma reunião importante ou que vai acontecer algo importante, relou a maçaneta, sente a textura da maçaneta. Na hora que fecha a porta, ouve o barulho da porta trancando. Quando você faz isso, você cria uma ancoragem para o seu cérebro entender. Nesse momento eu preciso estar aqui e agora. Os 5 sentidos são muito importantes também para você se manter no momento presente. Então ouça, sinta o cheiro das coisas, veja, sinta o sabor da sua boca, sabor das coisas, né, e até mesmo o tato. Como eu falei, você pode botar simplesmente a mão numa parede e sentir a textura dela. Você automaticamente vai estar se colocando no momento presente. Gosto muito de olhar para o céu e também respiração profunda. Automaticamente, a gente tem várias pessoas que tiveram sucesso por conta do autoconhecimento. Eu trouxe algumas pessoas para vocês. Então, por exemplo, o Emicida. O Emicida, ele utilizou a música para poder expressar suas raízes periféricas. Ele conta muito da história dele. Ele criou letras que abordam resistência e consciência social. E por conta de todo esse autoconhecimento que o Emicida teve, não somente da vida dele em si, mas do contexto histórico, social, cultural que ele vivenciava, ele conseguiu se tornar um destaque dentro do Brasil. E automaticamente ele fundou a Laboratório Fantasma, que representa o estilo dele e a visão. E ele tem um documentário, se você não assistiu, sugiro que você assista, que é o Amarelo, e que ele fala, né, tudo pra ontem. Automaticamente esse documentário, ele destaca a ancestralidade como poder. E, no final, o Emicida, ele se tornou um dos maiores nomes da música brasileira. Então o autoconhecimento, ele é muito importante. A gente tem várias outras pessoas, né, eu trouxe também o Mano Brown, que ele cresceu na periferia de São Paulo, se tornou, né, fundador do Racionais MCs, e não somente isso, ele estudou história, política, cultura negra, e ele criou o podcast Mano a Mano, e por conta de todo esse movimento que ele fez, ele se tornou um ícone no rap nacional. Então você consegue perceber que a pessoa conhecer mais sobre as raízes dela, sobre a ancestralidade, sobre a cultura, sobre quem ela é, sobre da onde ela veio e para onde ela quer ir, faz com que ela não somente tenha sucesso para si, mas também impacte a vida de muitas pessoas. A gente tem a Djamila Ribeiro, que é uma escritora, filósofa e ativista, inclusive. Ela nasceu na periferia de Santos e automaticamente ela se identificou, né, e enfrentou muitos desafios como mulher negra em família humilde. E esse interesse que ela teve por filosofia e ativismo desde jovem fez com que ela focasse muito no racismo estrutural do Brasil. E ela se torna autora do pequeno manual antirracista, que educa sobre desigualdades raciais, e hoje ela ocupa espaços importantes na mídia, academia e literatura, se tornando uma voz totalmente influente. Quando você se autoconhece, você consegue utilizar suas habilidades, seus pontos de melhoria, para que você se destaque dentro da sociedade. Isso faz com que você tenha sucesso. E é claro, como eu prometi para você, a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, sobre o seu temperamento, sobre a sua personalidade, dentro do teste DISC. Então, para você poder acessar o material do teste DISC, eu deixei aqui o link na descrição e você pode fazer ele e depois voltar aqui para poder revisar um pouquinho mais. Mas dentro do teste também tem algumas explicações sobre cada perfil. Dentro do DISC, a gente tem 4 perfis predominantes que são super importantes. A gente tem o perfil de dominância, o perfil de influência, de estabilidade e conformidade. Então você pode ser um desses 4. Uma coisa muito importante do DISC é que ele não é um teste determinante. Então, nesse momento de vida, se você aplicar ele, pode ser que você tenha o resultado como estabilidade. E daqui um ano, você faz de novo e você pega o resultado de influência. Até porque ele é um teste que vai acompanhando você durante a vida. E a primeira vez que você fizer até a última, provavelmente vai ter mudado um pouco, tá? Principalmente se as suas condições de vida e seus desafios mudaram. Principalmente o que você faz no seu dia a dia mudar, você vai ter e perceber uma mudança dentro desse perfil. O perfil de dominância, ele é um perfil focado em resultados, assertivo, direto, competitivo. E ele tem um comportamento de gostar de desafios, tomar decisões rapidamente, pode ser impaciente, autoritário. Os pontos fortes do dominante é que ele tem uma liderança muito forte, sabe resolver problemas e tem uma iniciativa fantástica. São pessoas muito proativas. Mas as áreas de melhoria é a sensibilidade às opiniões alheias, paciência e colaboração. Por ser um perfil muito rápido, às vezes não consegue colaborar muito, até mesmo por conta das outras pessoas terem um ritmo diferente. Um exemplo de perfil de dominância é o Steve Jobs. Agora, influência, inclusive é um dos perfis mais predominantes que eu tenho, é uma pessoa sociável, entusiasta, persuasiva, otimista.
E ela gosta de interagir com os outros, motiva, inspira e busca também aprovação social. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da aprovação social para não parar de tomar decisões por conta do que os outros vão falar. Os pontos fortes é a comunicação, criatividade e capacidade de motivar os outros, mas as áreas de melhoria têm a ver com organização, atenção aos detalhes e a consistência de fazer sempre as coisas que precisam ser feitas. Percebe o que é um RPG? Aqui você vai perceber quais são os seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. E aí já fica mais claro para que você possa priorizar esses pontos de melhoria e desenvolver eles ao longo da sua vida. E é claro que de influência eu trouxe a Oprah como um destaque para vocês. De estabilidade, a gente tem o exemplo do Brad Pitt. São pessoas calmas, pacientes e confiáveis. E que comportamentos são pessoas que gostam de harmonia e segurança, são bons ouvintes e evitam conflitos. Os pontos fortes é cooperação, empatia e consistência, e de melhoria, flexibilidade, assertividade, adaptação a mudanças. E uma coisa muito importante é que você está vendo cada um dos perfis e você pode ter uma porcentagem de cada um deles. Quando você fizer o DISC, praticamente ele vai trazer a resposta daquilo que é predominante em você. E é importante você trabalhar principalmente o predominante para depois ir desenvolvendo os demais perfis. E de conformidade, são pessoas analíticas, precisas e detalhistas, mas em comportamento elas gostam de seguir regras e normas, valorizam a qualidade e a precisão, e de pontos fortes elas têm planejamento, análise e qualidade do trabalho, e de melhoria são pessoas que sabem como tomar decisões, mas elas têm dificuldade em tomar decisões que têm risco, têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de se adaptar. E também, toda vez que acontece uma mudança rápida, quem tem perfil conformista, meu Deus, sofre muito. Uma dessas pessoas é o Bill Gates, é um exemplo que a gente tem aqui dentro desse perfil. Então, é hora de você se autoconhecer com o DISC. Eu sugiro que você vá aqui no link da descrição, pegue o material, faça seu teste e veja quem você é. Por fim, quem você é? Escreva. É uma sugestão que eu tenho para poder trazer para você. Se você conseguir pelo menos escrever um parágrafo sobre você, hoje, sem precisar pensar muito, vai ser muito legal, mas imagine escrever uma folha, 2 folhas, 3 folhas, né, seria muito importante que você conseguisse trazer um pouco mais sobre você. A gente fala muito sobre os outros. Eu tenho certeza que você consegue descrever a sua mãe muito bem, ou seu pai, ou seu melhor amigo, ou a pessoa que vive com você. Mas será que você realmente consegue se descrever com todos os detalhes, entendendo cada ponto, quais são os seus gatilhos, o que faz você ficar furioso, ou o que faz você ficar muito calmo, e quem você é e qual o seu propósito realmente nessa vida? Eu acho que é um ponto que você gostaria de fazer e seria uma jornada maravilhosa. Toda vez que eu escrevo isso, eu me sempre me identifico. E tem uma coisa muito importante também que acontece, é que toda vez que eu faço esses parágrafos, eu me impressiono com a quantidade de detalhes que eu consigo colocar sobre mim mesmo. Todas as vezes que eu reescrevo, eu conheço coisas novas. Quando você tira da sua mente as ideias e coloca no papel, você materializa elas, você consegue olhar elas, você consegue analisar. Então é importante que você faça isso com você mesmo. Você faz isso com seus projetos de trabalho, por que não fazer com você mesmo, que é o maior projeto que existe? E por fim, pratique seu lado antifrágil. Muitas coisas se beneficiam do estresse, da desordem e da volatilidade. E o antifrágil, ele não só tira proveito do caos, mas ele precisa dele para sobreviver e florescer. Eu falo que para você ser antifrágil, você tem que entender 3 conceitos muito básicos. O conceito de ser frágil é o conceito de um copo. Então, quando quebra um copo, você consegue remendar? Automaticamente não, ele não vai ser mais o mesmo. Uma pessoa resiliente, ela é como se fosse um bambu. O bambu ele vai crescendo, o vento bate, ele vai se movendo conforme o vento vai passando, só que tem um ponto muito importante. Conforme o tempo vai passando, o bambu vai enrijecendo. E depois de um tempo, ele não se move mais com o vento. O problema das pessoas resilientes é que chega uma hora que elas cansam. Elas ficam fartas de terem que se movimentar, de ter que se encaixar, de ter que sempre fazer ali uma curva, sempre ter que dar um jeitinho para poder dar certo. Agora, o antifrágil, ele existe dentro do nosso corpo, que são os nossos músculos. Para os nossos músculos crescerem, eles precisam rasgar as fibras. Quando a gente vai na academia, a gente faz algum tipo de exercício, os nossos músculos têm as nossas fibras rasgadas. E o que acontece quando rasga essas fibras? Ele quebra? Ele para de funcionar? Ou ele vai enrijecendo? Não, ele vai ficando mais forte. Então esse é o conceito que você precisa implementar na sua vida. Todas as vezes que acontecerem problemas, todas as vezes que acontecerem situações, não pratique resiliência. Seja antifrágil. Cresça, rompa as fibras que precisam ser rompidas e cresça com essa situação e com essas coisas que têm acontecido na sua vida. E é claro que eu não poderia deixar de indicar para vocês livros. Eu amo ler e eu tenho certeza que a maioria de vocês ama ler.
Então, eu trouxe 4 livros que são super importantes para você como material complementar. Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira, A Mente Vencendo o Humor, do Dennis Greenberger. Esse daqui é maravilhoso, ele é um livro mais técnico, só que ele é um livro realmente de exercícios para você poder conhecer cada vez mais a sua mente e identificar essa questão do humor. Essa técnica que eu ensinei para vocês de questionar o que está passando na sua cabeça nesse exato momento que gera o sentimento negativo, é uma das coisas que você vai fazer bastante nesse livro e com certeza, quando você termina ele, você é uma pessoa totalmente diferente. O Mindset da Carol Dweck, A Nova Psicologia do Sucesso, e o livro Reinvente Sua Vida. Todos os livros que eu deixei aqui para vocês, eu tô deixando no link da descrição para que vocês possam comprar com um desconto maravilhoso que eu consegui para vocês. E por fim, eu gostaria de deixar para vocês aqui a minha agenda para mentorias, caso você queira aprofundar um pouquinho mais em cada um desses conceitos e entender um pouco mais sobre como aplicar isso na sua vida e fazer com que seus projetos deem certo. Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo dentro desse tema ou de outros temas, deixa comigo que eu vou descomplicar para vocês, tá bom? Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!